Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 25 de março de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. A Polícia Civil segue investigando o assassinato que chocou a cidade de Juiz de Fora. Em coletiva de imprensa, a delegada evitou dar detalhes sobre o linchamento seguido de assassinato de Sebastião Felipe Ribeiro Ladeira, de 37 anos, no último domingo, no bairro Aeroporto. 5 suspeitos foram presos em flagrante por homicídio. Eles estão no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional, o Ceresp, em Juiz de Fora. 5 indivíduos foram conduzidos para a delegacia de plantão. O caso foi analisado pelo delegado, que estava de plantão naquela noite. Esses indivíduos foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio. A investigação agora segue com a Delegacia de Homicídios. Todos os envolvidos já foram identificados. Uma testemunha já foi ouvida também para poder esclarecer lá a participação não, o que ela presenciou no dia do fato. E a gente está fazendo várias diligências e pedindo para que quem tiver vídeo do momento lá do local, para mandar para a polícia, que vai auxiliar muito. E a gente se compromete a fazer o melhor possível. Várias informações estão chegando, várias motivações do crime. A polícia tem ciência, a gente está recebendo essas informações, mas nesse momento é muito importante que eu tenha muita cautela. A gente vai diligenciar, vai investigar com afinco para poder entregar o melhor possível, concluir essa investigação o melhor que a gente der conta e para que se faça justiça, né? Porque no final das contas o que aconteceu foi um homem de 37 anos que saiu para se divertir numa casa noturna e acabou sendo morto de forma brutal. Sebastião Felipe foi linchado e assassinado por diversas pessoas no último sábado para domingo, no bairro Aeroporto. Uma confusão teria se iniciado dentro de uma casa de eventos e acabou com a morte do caminhoneiro. Trecho do circuito interno da casa de eventos apresentado no processo pela defesa mostra o início da confusão entre a vítima e os suspeitos. Eles se agridem. Por esse outro ângulo, no canto superior da imagem, dá para ver vários envolvidos que vão para a saída do local. Esse registro, gravado por uma testemunha, mostra Felipe tentando fugir dos envolvidos do lado de fora do estabelecimento. É possível contar pelo menos 6 pessoas na imagem. Depois disso, a vítima teria sido colocada dentro do porta-mala de um carro e levada para uma rua a 500 metros. Lá foi linchada e assassinada. O jornalismo da TV Alterosa obteve um áudio que é possível ouvir xingamentos de um dos suspeitos contra a vítima. A Polícia Civil agora vai analisar 3 horas de imagens da casa de eventos para entender a confusão entre a vítima e os suspeitos. Por enquanto, a gente tem uma caminhonete apreendida, mas nos vídeos que já até circulam em rede social, é possível verificar que tem outros veículos que passam lá no local, que tem envolvimento com crime. A casa de show entregou o DVR com as imagens do fato, demonstrou uma boa vontade para auxiliar a investigação. É isso que a gente tem até agora. Do lado de fora da delegacia, familiares e amigos pediam justiça pela morte do caminhoneiro. A pior pessoa do mundo merecia passar pelo que ele passou, porque ele foi morto covardemente, foi uma covardia. Então, tipo assim, a gente quer justiça e a gente quer que os que foram presos continuem presos, os que estão foragidos sejam presos, todos os envolvidos sejam presos por isso. A gente quer justiça. Custou para comprar o caminhão e começou a trabalhar, sabe? E tipo assim, ele era sorridente, brincalhão, gostava de sair, gostava de fazer as coisas, sabe? E isso não pode ficar assim. Entendeu? Foi uma vida, cara. Justiça! 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 Não é comum uma audiência de custódia terminar sem o parecer. Nós conversamos com um advogado criminalista que explica como é feita uma audiência de custódia, o que leva uma pessoa a ter a prisão preventiva decretada ou não.
Com base em últimos acontecimentos, tanto em Juiz de Fora como em toda a região, há muitas perguntas e questionamentos sobre a audiência de custódia. Quando uma pessoa vai presa, como isso funciona, qual é o procedimento, qual é o passo a passo, o porquê que muitas pessoas são presas e em seguida são soltas pela justiça. Para falar sobre isso, nós vamos conversar agora com o advogado criminalista, o doutor Israel Lima. Doutor Israel, vamos começar primeiro explicando como é que funciona este processo. A pessoa ela é presa pela Polícia Militar numa ocorrência em flagrante, logo ela é levada para a delegacia. Primeiramente, quando a polícia ela prende em flagrante e leva para a delegacia, ela deve apresentar o flagranteado à autoridade policial. A autoridade policial, que no caso é o delegado, ele vai, geralmente um delegado de plantão, ele vai ratificar o flagrante ou não. Ele vai verificar se realmente há ali os elementos, se houve a legalidade ali no ato da polícia. Então ele vai fazer já uma análise primária, uma análise inicial e vai ratificar a prisão em flagrante. Se ele ratificar a prisão em flagrante, ele vai encaminhar esse auto de prisão em flagrante para a justiça. Se ele não ratifica a prisão em flagrante ali, já costuma liberar o flagranteado no mesmo ato. A ratificação do prisão em flagrante, ela parte no seguinte princípio, da legalidade, né? Se há, de fato, indícios de autoria do crime, prova de indícios mínimos da autoria do crime e da materialidade. Materialidade é que, de fato, houve um crime e de que, aparentemente, aquela pessoa presa foi quem praticou esse crime. E após toda essa constatação, se o delegado então vê que há necessidade, qual é o próximo passo? Ele, ratificando a prisão, ele vai encaminhar para o juiz, no caso o juízo, para dar sequência ao que diz o artigo 310 do Código de Processo Penal, que aduz que no prazo de 24 horas, em até 24 horas, quando o juiz recebe o auto de prisão em flagrante, ele deve promover a audiência de custódia. Isso está na previsão do artigo 310, com o flagranteado, seu defensor, advogado ou defensor público e a presença do Ministério Público, para verificar ali se a prisão, se todo o acontecimento ali, ela está lícita, se a pessoa ela não foi vítima de agressão ou tortura no momento da prisão, se o flagranteado não foi vítima de alguma agressão, se a prisão ela está legal, se ela foi ilegal, o juiz relaxa a prisão. Se ela foi ilegal. Agora, se a prisão for legal, cabe ao juiz analisar se é caso de concessão da liberdade provisória, se a pessoa preenche ali os requisitos para responder e aguardar responder o processo em liberdade, ou se é o caso de decretar a prisão preventiva do mesmo, que é para garantia, de acordo com o artigo 312, da ordem pública, da ordem econômica, aplicação da lei penal e conveniência do processo. O juiz, na audiência de custódia, ao conceder a liberdade ou decretar a prisão preventiva, ele vai analisar o risco que a liberdade do acusado, do flagranteado, gera para a sociedade. Se não houver risco, se a gente está falando às vezes de uma pessoa que é primária, que tem residência fixa, que tem ocupação lícita, que tem vínculo com a sociedade, com família, às vezes tem um imóvel próprio, ela não tem indícios de que vai se furtar a responder o processo ou que vai se furtar a aplicação da lei penal, o juiz, analisando esses elementos, ele vai conceder a liberdade provisória, estipulando, de acordo com o artigo 319, medidas alternativas diversas da prisão, que é comparecimento mensal em juízo, às vezes até o uso da tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar certos locais em determinados horários, tudo isso está já amparado pela lei. Se ele identificar o critério dele que aquele cidadão preso oferece risco de que vai voltar a delinquir, por exemplo, que vai voltar a cometer crimes, ele vai pedir para o juiz e falar assim, juiz, isso aqui é um caso de que tem que se manter preso. O advogado, de acordo com o artigo 133, ele fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, o que nós, enquanto advogados, atuamos? O que nós fazemos? Nós administramos. Às vezes as pessoas têm uma visão equivocada que os advogados estão ali para defender bandidos, não, nós defendemos direitos, nós resguardamos os direitos daquela pessoa que está sendo acusada, nós defendemos os direitos, a aplicação, até para aquela pessoa que de fato às vezes comete um ilícito, que cometeu um ilícito, para vir a ser condenada e a penalizada, porque punir é necessário. Agora, como punir? Então, desde que se observe todo o procedimento, desde que se observe as regras do processo penal. Hoje celebramos o Dia da Constituição do Brasil, uma data que marca a promulgação da primeira Constituição do país em 1824. A Constituição mais recente, de 1988, é um símbolo importante da redemocratização do Brasil, especialmente após 21 anos de regime militar. Ela garante a liberdade de pensamento e os direitos fundamentais da sociedade brasileira. A nossa atual Constituição, ela foi promulgada nos anos 88, mas é fruto de todo um conjunto de lutas ao longo da ditadura militar e no processo de redemocratização.
Um dos principais saldos da saída da ditadura foi exatamente a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita em 86, que formulou o texto que veio a ser aprovado em 88, promulgado em 88, representando nossa Constituição mais democrática, mais discutida com a sociedade, mais embasada em valores absolutamente defensáveis, como a defesa de direitos, a defesa da democracia. Não por acaso o apelido dessa atual Constituição é Constituição Cidadã, porque ela é fruto de um imenso debate das forças vivas da sociedade no processo de redemocratização do país. Ela é um marco de talvez a mais democrática, a mais efetivamente discutida com a sociedade, Constituição que nós já tivemos na nossa história, todos os limites e com todos os problemas e contradições que qualquer marco legal tem. Uma curiosidade interessante é que existem trechos da Constituição que não podem ser alterados, conhecidos como cláusulas pétreas. Alguns exemplos dessas cláusulas são a forma federativa do Estado, o voto secreto, o voto direto, a separação dos poderes e as garantias individuais. Elas apontam, por exemplo, para a defesa da democracia, ou seja, a ideia de que o voto tem que ser direto, secreto, universal, periódico. Elas apontam para a necessidade da separação dos poderes, elas apontam para os direitos e garantias individuais. Muitos desses direitos e garantias não estavam devidamente previstos em processos constitucionais anteriores. Então, há uma grande necessidade de ver essa Constituição como uma Constituição que está no marco histórico da redemocratização do país. Um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta com mais notícias aqui no Jornal da Alterosa. Até já. A Polícia Civil localizou um falso médico identificado como Bruno Scott em um hotel no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O homem foi procurado por quase 11 anos após ser denunciado por atuar de forma ilegal em unidades de saúde no estado de Minas Gerais. De acordo com as investigações, Bruno se passou por médico em 3 hospitais da região, mesmo sem possuir qualquer formação na área. Bruno Scott foi pego em um hotel de Copacabana onde passava o fim de semana com amigos. O falso médico usava um diploma original, furtado 10 anos atrás. Ele havia se relacionado com um médico em São Paulo, ele foi companheiro desse médico e no término da relação ele furtou não só a identidade desse médico, mas também o seu diploma de formação no curso de medicina e foi para o estado de Minas Gerais. No interior de Minas, o falso médico trabalhou em UPAs e acabou contratado por um grande hospital. Já no seu primeiro plantão, o corpo técnico desconfiou um pouco das suas condutas e a direção resolveu entrar em contato com o Hospital de São Paulo, que ele havia dado como referência, e para surpresa do Hospital Mineiro, eles haviam contratado um falso médico. Bruno vai responder por exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica e também tem passagens por furto e tráfico internacional de drogas. Ainda sobre esse caso, Elias Arruda conversou com um psiquiatra de Juiz de Fora que teve contato com este falso médico. Foi preso no Rio de Janeiro um homem que atuava como falso médico em diferentes hospitais. Inclusive, esse caso chegou ao conhecimento da polícia aqui em Minas Gerais. Uma das pessoas que registrou o boletim de ocorrência na época foi o doutor Pedro. Doutor Pedro, conta pra gente como é que você percebeu aí exatamente a atuação desse homem. Então, naquela época, aproximadamente 10 anos atrás, eu era diretor clínico da UPA de São João del Rei e o plantão era composto basicamente por 4 profissionais. Mas a equipe normalmente não ficava completa, havia uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais naquela época. E aí o Bruno, o falso médico, né, Bruno Scott, que também não é o nome verdadeiro dessa pessoa, deu plantão, fez o plantão um dia com a gente lá na UPA e a gente começou a perceber, tanto nós médicos como os pacientes e a equipe toda de enfermagem, que a conduta dele não fazia sentido. Ele prescrevia medicações que não existiam, medicações orais, ele prescrevia de forma endovenosa, ele não sabia, não tinha conhecimento para fazer uma entrevista médica, uma anamnese com o paciente. E aí a gente foi buscar
o CRM que ele estava apresentando, né? E não tinha esse CRM, não existia, entendeu? E aí a gente fez a denúncia na Polícia Militar com o boletim de ocorrência. Perfeito. E olha, gente, uma questão importante também a se falar é que ele utilizava o documento diploma do ex-companheiro. Exatamente por conta disso, ele conseguia atuar em diferentes hospitais. Gente, agora eu tenho uma excelente notícia para você que está buscando um plano de saúde para você e seus funcionários. A Unimed Juiz de Fora está com uma promoção única. Essa promoção se chama Última Chance. E sabe por quê? Porque é a sua última chance de comprar planos completos da Unimed com valores de 2024. É isso mesmo, planos completos da Unimed com valores do ano passado. E essa promoção vale somente para o mês de março. Para você ter ideia, tem plano empresarial completo a partir de R$ 157,24. Então dá uma passadinha lá na Unimed, que fica na esquina da Rio Branco com a Rua Espírito Santo. Ou, se preferir, é só entrar em contato pelo WhatsApp, que está aqui na nossa tela. Unimed Juiz de Fora, o maior e mais completo plano de saúde da região. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta amarelo de chuva forte para quase 600 cidades de Minas Gerais. Os municípios podem registrar até 50 milímetros de chuva e ventos de até 60 quilômetros por hora. Segundo o órgão, o alerta amarelo de perigo indica riscos de alagamentos, quedas de árvores e raios. Ao longo de toda a semana, pelo menos até o final do mês, a gente tem aí a perspectiva de que essas pancadas de chuva, hora mais intensas, hora com chuva mais contínua, elas continuem atuando aí ao longo dessa semana e até o final do mês. Uma pesquisa do Sebrae com dados da Receita Federal aponta que pouco mais de 40% dos pequenos negócios em Minas Gerais são liderados por mulheres. O estado está em segundo lugar no Brasil, fica atrás apenas de São Paulo. Mas apesar do número positivo, as mulheres enfrentam desafios quando o assunto é empreender. Na casa da Adriana, as decorações temáticas chamam a atenção. Não são meros enfeites para deixar os cômodos da residência dela mais lúdicos e bonitos, não. É trabalho. Eu empreendo já vai para 4 anos. Então, eu faço agora decoração de aluguel para as datas temáticas e faço cestas de café da manhã também temáticas e tábuas de frios. Hoje o meu empreendedorismo é esse. A Adriana trabalha com decoração de aluguel e cestas de frios. No início era difícil. Faltava um elemento fundamental para alavancar os negócios: o conhecimento sobre gestão. O início a gente ainda é muito crua. Então, depois que a gente vai para um projeto, como eu fui, então eu aprendi muito. Uma pesquisa do Sebrae mostra que 62% das mulheres que empreendem citam a falta de conhecimento em gestão, tanto financeira quanto de tempo, como um dos grandes desafios. Muitas acabam iniciando um negócio sem o conhecimento em gestão, uma dificuldade com acesso ao crédito. Então, grande parte do investimento financeiro nas suas empresas são recursos próprios. Isso demonstra que ou ela não tem o conhecimento dos créditos ofertados no mercado, ou realmente essa dificuldade de ter uma dificuldade de conhecer, dificuldade do acesso ao crédito. Para essa especialista em finanças, muitas mulheres enfrentam barreiras no acesso aos créditos por receio de endividamento e acabam utilizando recursos próprios para financiar os negócios. No senso comum, nós mulheres não fomos preparadas no passado para empreender. Isso é uma coisa que a gente foi crescendo gradualmente, foi buscando conhecimento a respeito disso. E a gente tem crescido cada vez mais em empreendedorismo feminino, né? E nesse sentido, como as escolas há muito tempo não preparavam nós para esse contexto, a questão do endividar como uma coisa, a gente também não foi ensinado, que a gente pode ir no banco, que a gente pode buscar um recurso. A pesquisa do Sebrae ainda aponta que, apesar das dificuldades, 39% das empreendedoras promovem ações de equidade de gênero. Elas incentivam a capacitação e a contratação de outras mulheres. Daí a importância da política de apoio para fortalecimento do empreendedorismo feminino.
Não é à toa que, de acordo com o estudo, 80% das empreendedoras mineiras têm no negócio próprio a principal fonte de renda. 50% faturam mais de R$5 mil por mês e 30% geram empregos. E assim a gente termina o Jornal da Alterosa, edição regional desta terça-feira. Amanhã a gente tem um novo encontro às 6:50 da noite e eu espero você. Até lá. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador.